Olá, queridos alunos, caros colegas, passando aqui para falar um pouquinho com vocês da Lei 14.039/2020 e os seus efeitos na prática. Foi publicada na data de 17 de agosto de 2020 a Lei 14.039, que passou a vigorar a partir do dia 18 de agosto, dispondo sobre a natureza técnica e singular dos serviços prestados por advogados. Segundo a nova lei, foi incluído no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil o artigo 3º-A, que define os serviços profissionais de advogado como técnicos e singulares, desde que comprovada a sua notória especialização. Antigamente, no Estatuto da Advocacia, não existia esse termo técnico e singulares, correto? E em seguida, o parágrafo único da lei, ela estabelece o conceito de notória especialização, como sendo aquela que permite ao profissional ou à sociedade de advogados, concluir que o seu trabalho, é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à satisfação de um objeto de um contrato, E vejam só, essa conclusão, ela diz respeito ao desempenho que aquele advogado prestou, como estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica e também de outros requisitos relacionados aí com as suas atividades profissionais. Ou seja, a lei, ela aponta considerações importantes, com relação às atividades prestadas não só pelo advogado, mas também como a sociedade de advogados. E isso é o que diferencia, segundo a lei, os serviços e a atuação do advogado. Então, vejam só, esse novo dispositivo, ele vem reforçar os dizeres, do Estatuto da OAB, segundo os quais, o exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e também a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, ele vem apenas reforçar o artigo 3º e o artigo 4º. Eu digo reforçar no sentido de complementar, incluir, termos que anteriormente não existiam. E aí, vejam só, vocês vão me perguntar o seguinte, mas qual é a relação disso na prática? Então, essa nova lei, ela vem reforçar essa tecnicidade, essa especificidade da atuação do advogado, E isso também é importante, inclusive para quem vai prestar o exame da ordem, porque pode, na primeira fase agora, já ser incluída essa temática, Um outro ponto importante que nós devemos destacar é que a Lei 14.039, ela também apresenta modificações não só no Estatuto da OAB, mas também no artigo 25 do Decreto-Lei 9.295, de 46, que diz respeito aos contadores, E o que isso vai afetar, a quem está estudando aí para o exame da ordem ou a nossa vida prática para os colegas, não é verdade? É que, vejam só, quando nós estudamos a licitação, nós vamos ver que há um instituto da inexigibilidade de licitação em algumas situações, não é verdade? Em que a própria administração pública, ela não precisa licitar para contratar o serviço de um profissional. Isso quando? Para a contratação de serviços técnicos profissionais e especializados de natureza singular. Então, a própria lei de licitação, ela isenta
né, eu não digo isenta, mas ela torna inexigível aí, né, a necessidade de licitar em algumas determinadas situações em que o profissional ele tem a necessidade de um profissional especializado, singular, o que anteriormente não existia no Estatuto e que agora, com a Lei 14.039, passa a ser incluída. Então, essa natureza singular. Com isso, o que vai ocorrer, pessoal? Né? Com isso, a administração pública ela não precisará licitar para contratar o serviço de um advogado ou de um contador, né, em determinadas situações, porque a própria lei de licitação ela determina que, né, há essa inexigibilidade de licitação em se tratando de um serviço técnico, profissional, especializado e singular. E agora o Estatuto, né, com a alteração dessa lei, né, o Estatuto passa a vigorar, né, no seu artigo 3º, contendo aí então, né, esse termo singular específico, né, em que antes não era expresso no Estatuto. Então vejam que essa lei ela veio complementar, ela veio acrescentar, né, ao artigo 3º essa questão, né, da então singularidade da atuação profissional do advogado, né, e também no seu parágrafo único ela vai então discriminar o que vem a ser, né, notória especificação, né? Então fica bem claro, né, que essa lei ela vem complementar, acrescentar, né, e não alterar propriamente dito ou modificar o teor do artigo 3º e também do artigo 4º do Estatuto. Então, espero aí que vocês tenham entendido, né, e vamos ver na prática como isso vai realmente funcionar daqui a pouquinho, né? Caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tá bom? Um abraço a todos, fico à disposição, até mais!